Você pode? Então fique em casa e escute Papo Delas, podcast. Papo Delas, podcast. Feliz Ano Novo! É 2020. Planos, metas, esperanças. Ih, parece que vai rolar uma guerra daquele outro lado do mundo. Janeiro começou tenso. Mas teremos carnaval, festas, bloquinhos, oba! Xiii, parece que tá acontecendo um vírus daquele outro lado do continente. Tá vindo, tá chegando, chegou. É março. É pandemia, é quarentena, é briga política, briga entre amigos, entre família, isolamento, delivery, home office. Vai passar logo. No máximo um mês a gente passa sobre isso. Foram 2, 3, 4. Notícias tristes todos os dias. É novembro, dezembro tá chegando. Eu não conheço um sobrevivente que não diga que está exausto. Estamos. Como 2020 entrará para sua história? Este é o Papo Delas 41. Para entrar na nossa história e na sua história, ouvinte. Este é o nosso episódio, nosso 2020. Olá, amigos e inimigos do Papo Delas. Tudo bem com vocês? É uma pergunta que a gente tem feito todo episódio. Tá tudo bem aí? Vocês estão aguentando firme? Tá acabando o ano, sim! E nós estamos aqui no nosso velho e querido banco para mais um episódio principal do Papo Delas. Vocês já viram? Esse episódio vai ser um episódio para sentar com a nossa latinha, seja lá do que vocês quiserem, e desabafar. Sim. Foi difícil, tá todo mundo exausto. Faz pauta, faz trabalho, faz isso, faz aquilo. A gente não tá conseguindo. A gente tá cansada, a gente quer conversar com vocês. Vocês já ouviram um recadinho que tá no feed? Episódio próximo é com vocês, em dezembro, especial. O que te marcou em 2020? Mas agora é com a gente. Tá tudo bem, Patsy? Tá tudo indo, né? No fim das contas, o arraiá de Natal babou. Né? Ih, não vai ter a festa esse ano. Não teve vacina, né? Não tá tendo ainda. Estamos com notícias meio boas aí, mas pra Natal não vai funcionar. E aí a gente vai vivendo, né? Do jeito que dá. Do jeito que dá. E se não der, a gente vai seguindo também. Sim. Mas olha, ouvintes, esse episódio não vai ser só uma terapia entre eu e Patsy, não. Esse episódio vai ter uma convidada maravilhosa. Sim, especial, que há muito tempo eu queria gravar com ela e não tinha conseguido ainda. Bem-vinda, Sheili! Papo Delas informa. Ouvintes, 2020, né? O tema era esse, né? Estamos aqui para informar para vocês que, claro, nada mais temático para 2020 do que tivemos um problema na captação de áudio da convidada nesse episódio. Então, daqui para frente, vai ter uma divergencinha de áudio, um probleminha ali de barulho, talvez. A gente tá tentando na edição melhorar, mas já pedimos desculpas por isso. Alguns minutinhos no começo foram perdidos. Pra quem tá ouvindo aí nas futuras gerações, 2020 foi isso também. Deu certo no final, mas deu muito problema durante. Vamos pro episódio. Ai, ouvintes, olha que gostoso. Uma sessão de terapia aqui pro final de ano. Você não pode pagar a terapia? Ouvir podcast. Não que seja a mesma coisa, longe de, mas bem distante disso. Mas a gente aqui faz um AA podcastal aqui do que tá acontecendo. E nem começamos o principal, o começo do começo, que eu queria saber, porque é onde a gente volta com um quentinho no coração. Virada do ano, ser contagem regressiva, 10, 9, 8, 7. Você lá, feliz porque tá virando o ano. Esse é o ano da sua vida, é o ano do podcast, é o ano da sua vida, vai dar tudo certo. 2020, como você estava, Patsy? Menina, então...
Eu me ferrei muito bonito, porque eu tinha acabado de começar numa clínica nova, né? Eu tava atendendo uma clínica maior e tal, além das que eu já tinha. E era uma clínica que exigia muito de mim, porque o meu número de pacientes tinha triplicado e tal. E aí eu tava tendo que aprender a me organizar naquilo ali, ou seja, contato com um monte de gente. Fora isso, eu tinha combinado comigo que ao longo do ano de 2020, eu ia pra Campos do Jordão, eu ia conhecer Bonito, eu ia pra Santa Maria visitar um amigo meu. E eu tava me organizando pra fazer um passeio que eu ia pra Montevidéu. De lá eu ia pra Colônia do Sacramento e depois pra Buenos Aires. Eu tava já me organizando toda direitinho pra fazer isso. O que envolvia o quê? Entrar numa máquina fechada com um monte de gente. E querer virar marombeira. Só me ferrei. Ai, nossa, mas é muita coisa pra um ano só. Isso é pra vida já. Não, mas tinha coisa que eu já tava fazendo. Tipo, a coisa de virar marombeira eu já tinha começado ano passado. Aí eu já tava engatada. A clínica também. Eu já tinha começado a trabalhar. Eu só faltava organizar as viagens, que eu já tava vendo que mês que eu ia, como que eu ia, onde que eu ia ficar. Tava deixando tudo bonitinho. Vendo umas propagandas, né? Umas promoções em sites de desconto e tal. E aí acabou que me ferrei toda. Só desgraça. Não, mas peraí, que a gente vai chegar na parte delícia de se ferrar. Primeiro eu quero saber da nossa convidada, Sheili. Como é que tava essa delícia de virada de ano, cheia de expectativas, planos e metas na sua vida? Eu não sou uma pessoa da meta, do plano e da expectativa, sabia? Eu até fiquei sofrendo. Ai, que Essa delícia. é a pior pergunta do mundo pra mim, gente. Nossa, pra eu lembrar de tanto tempo atrás e o que eu queria, eu não sou uma pessoa que eu faço muitos planos a longo prazo, não sou de ficar sonhando. Tem coisas que eu desejo, mas eu sou aquela pessoa que muda de ideia 4 vezes ao longo do dia. Então eu saio pra fazer uma coisa e falo, nossa, podia passar em tal lugar, nossa, podia visitar Beltrán. E quando vê, já anoiteceu. Então, pra mim é muito tranquilo. Mas eu lembrei de 2 coisas, ouvindo a Paty falar. Eu lembrei que eu ia em março, um amigo meu foi convidado para dar uma palestra em Nova York, ou Los Angeles, ia passar em Nova York, eu sei que ele ia fazer as 2 coisas. E ele perguntou se eu queria ir com ele, até porque eu ia treiná-lo para essa apresentação, e eu nunca tinha conhecido Nova York, e a gente conseguiu uma promoção, como ele ia ganhar passagem, hospedagem eu não ia pagar, tinha um jeitinho, e nós conseguimos, cheguei a comprar essa passagem, então foi uma viagem que não aconteceu. Tem uma coisa que eu tinha começado a fazer no final do ano passado, e que eu pensei, uau, vai ser o ano onde eu vou explorar essa possibilidade a toda. Eu encontrei um grupo de pessoas muito interessantes para realizar uma fantasia, né, que eu tinha e que eu sabia que ia ser legal, mas eu não tinha conseguido ainda achar as pessoas que iam conseguir realizar isso junto comigo, que era uma bela de uma suruba. Bem legal, assim, com pessoas bacanas. E eu consegui isso no fim do ano, então eu tava muito alegre e contente, do tipo assim, meu Deus, vai ser um ano incrível, né? Nós vamos fazer coisas extraordinárias, a gente vai se encontrar muito, é uma galera muito legal. E aí, né? Esse não plano realmente não tem a menor condição disso acontecer, mas em compensação eu tenho um crush fixo que eu gosto muito e que a gente tem os nossos acordos muito bem tranquilos em relação a tudo isso, e com a pandemia a gente fura um com o outro, né? Então, e o nosso relacionamento é muito gostoso. Então foi um presente da quarentena, a gente poder ficar tão juntinho, porque na correria do dia a dia, como eu tenho muitos compromissos, ele também, agora a gente reserva um fim de semana pra gente e é muito bom. Nossa, gente, é bom demais. Olha que legal, aproximou, né? Muita gente afastou. Exato, né? A gente se aproximou muito e tem uma coisa que eu acho que facilitou, que é você realmente não tem muita opção. Eu sou uma pessoa que eu gosto da rua, minha casa é muito pequena porque eu gosto de ficar na rua, fazer as coisas na rua, pra mim casa é pra dormir. Como não dava pra sair, né? Agora dá até pra sair, tipo, pedalar e volta, umas coisinhas assim. Então tem um relaxamento mental também, sabe? Vamos se entregar totalmente ao que a gente tá fazendo aqui e foi uma maravilha. Está sendo muito bom. Virou Olha um ano aí. querendo uma surubona, arrumou um dengo. Pois é! Falta nenhuma, e antes também não é que fazia falta, mas são coisas que eu queria experimentar e viver e conseguir. Então, era uma coisa que eu tinha, assim, de tipo, uau, vai continuar essa vibe. Como é que é a música? Agora é só sorveteria, não tem homem de família. Nossa! Mas fica tranquila, daqui a pouco passa a pandemia e você vai conseguir a suruba, o grupo continua aí. Pois é, né, a gente não deixa de se falar. Mas é que é engraçado, né? E que coisa mais banal, né? Fui lembrar de uma coisa banal.
Mas é porque realmente eu não... E não era um plano também, foi só uma coisa que eu imaginei que ia prosseguir e que foi, e que não prosseguiu. Mas é que eu realmente não sou uma pessoa de planos, essa coisa de, vamos ficar desejando uma coisa pra não sei quando, eu não sou muito essa pessoa, não. Eu já. Olha só. Menina. Que bacana ter a convidada que é o extremo oposto meu. Minha filha, você deve ter tudo planejado pra 3 anos pra frente. Eu tenho planejado e eu sou um robozinho que não sabe, você falou de sair, que plana, que aí muda de ideia, vai no mercado, faz isso, tem que fazer isso aqui. Se sai da minha rota traçada, eu travo. Eu bugo, eu falo, o que eu tenho que fazer agora? Eu não sei, eu começo a travar e meu cérebro trava, porque eu tinha tudo certinho que ia ser durante o dia. Eu tenho uma amiga que é assim, minha melhor amiga é assim. Ela até já trabalhou muito, ela é minha amiga há muito tempo, então ela já trabalhou muito comigo essa questão pra não querer me matar, pra gente continuar sendo amiga. Mas toda vez que eu venho com uma ideia nova, ela fala, mas não era, mas, tipo, dá essa bugada mesmo no cérebro. Já tem uma lista de como, quando, faz a data, o horário, né? Eu sou assim, eu tenho caderninhos e planilhas repetidas de coisas, assim, porque eu sou desorganizada, então acho que a minha organização extrema é por medo de ser desorganizada. Mas você sofreu quando as coisas, você tinha quais expectativas no início do ano? Todas, porque eu vinha de uma série de anos muito merda na minha vida. E aí, o jogo virou em 2018, as coisas começaram a acontecer. 2019 era o ano de eu enraizar, né, de plantar ali bonitinho, e 2020 era meu ano, Sheila. De colher. 2020 era meu ano, eu tava mudando de cidade, de casa, eu tava com a mudança toda planejada, a casa alugada já em São Paulo, negociando, e quem acompanhou a gente em stories e tal, eu tava de mudança desde janeiro, todo dia, todo final de semana trazia coisas e tal, agora vai ser tudo lindo, vou sair de um apartamento que eu não posso fazer barulho, um monte de velho, não sei o quê, vou ir pra uma casinha legal, outra cidade, outra vida, outras convivências, cônjuge, vai dar tudo certo. Novos contratos, gente pedindo orçamento em janeiro. Uau! Nunca tive volumes de orçamento como eu tive, tipo, nós estamos falando de 4 ou 5, mas uau! Eu tava animadíssima, né? No carnaval teve um momento importante que a minha melhor amiga da vida, assim, de muitos anos, que foi morar em Manchester, né? Ela tava com tudo, ela vendeu tudo e ela tava com tudo marcado pra ir pra Manchester. E a gente, no carnaval, foi a despedida dela, um churrasco, então eu tava assim, bom, você vai mudar de vida, eu também, minha mudança é em março e começa março, quarentena. A minha vida ficou do avesso e como é que faz? E tem carreto e tem documentação e não pode mais, fecha tudo, a imobiliária fechou, não aceita mais. Menina, eu travei. Eu falei, não sei o que eu faço. Bom, mas isso vai durar, que nem eu falei na introdução, isso vai durar 15 dias, 1 mês, 2 meses no máximo, né? A previsão era de 1 mês, gente. Ai. E aí as minhas expectativas, todos aqueles planos de agora é meu ano, começou a dar errado, a casa que eu vim tava infestada de bicho, eu passei abril matando barata, entrou rato, gente, eu sou menina de apartamento, eu nunca vi essas coisas. Eu falei, eu quero fugir daqui. Aí, 3 meses de aluguel, o dono da casa falou, olha, eu tô sem grana, eu tô vendendo a casa. No meio da pandemia. E ele começou a mandar corretor e gente pra ver a casa no meio da pandemia. E aí chegou maio, tive um problema de saúde seríssimo na minha família e minha avó morreu. De repente, tudo. Sabe quando cada mês foi marcado de uma coisa que eu não sabia o que fazer. Chegou em junho, eu tive o CPF roubado com esse negócio da caixa, de não sei o quê. Eu tive que resolver um monte de problemas de documentação, de CPF. Cada mês começou a acontecer as coisas. E ao mesmo tempo, tinha trabalho, e tinha família, e tinha rato. E barata, e mosquito. E tem esse noticiário, né? Que a gente quer que morra um monte de gente que não tá morrendo, né? Aham. E o cachorro do vizinho latindo. Menina, mas eu tô aqui pra dizer que foi uma frustração seguida, uma sucessão de insucessos que se sucederam sucessivamente sem cessar. Que doideira. Então, eu tô até suando contando, porque parece que eu tô, assim, soltando o que aconteceu, sabe? Foi muita coisa. Vocês ouvintes que me ouviram esse ano todo, eu estava fingindo, naquelas, assim. Eu só pensava, meu Deus, eu vou ser despejada dessa casa, eu tô no meio da pandemia, vai acontecer alguma coisa.
Meu foco o ano inteiro foi dormir e acordar pensando nisso. Então, realmente, eu tinha muitos planos e metas e realidades em a virada em janeiro e tudo mudou. Tudo mudou. E eu sou burra, né? Achei ele inteligente, não teve expectativas e planos de nada, porque agora no final do ano tá dando uma outra virada e eu já tô com expectativas de novo. Já tá fazendo planilha, que eu conheço a cafeína. Já tô fazendo um monte de plano. Eu vivo nesse looping aí, né? Todo dia é um recomeço mesmo, né? Mas engatando nisso, né? A gente já falou que foi interrompido, né? Tem coisas... A suruba foi suspensa, né? Não parou, foi suspensa, tem coisas que não deu mais, que já passou. Não, teve muita coisa também que foi interrompida. É que assim, eu ouvindo você falar, né, eu vou ouvindo vocês falar e pensando o que eu falo. Aí que eu vou lembrando das coisas, que eu sou tão distraída, as coisas passam, né, eu tive que fazer uma cirurgia pela primeira vez na minha vida, no meio da pandemia, tive que ficar 2 meses sem poder me mexer muito bem, precisei de ajuda, precisei ir pra casa de uns amigos, porque eu não podia cozinhar, não podia cuidar de mim mesma por um período, né, então e assim, todas as aulas pararam, porque eu dou aula em organizações, dou aula de comunicação, de network, influência, de como falar em frente às câmeras, enfim, e dou aula em grandes empresas, e as empresas pararam, né? Não tinha mais aula presencial, então toda a minha agenda caiu. Inclusive, eu achei estranho, porque a gente estava dando uma aula, eu falei com a coordenadora da organização que me contrata, que é uma consultoria que me contrata, eu falei, tô achando estranho, tá um bafafá de que talvez as coisas fechem, não sei o quê, não deu 2 horas, já estava tudo anunciado, caiu toda a agenda, e então mas todas as minhas aulas... Você é contratada ou você é de Eu sou freela. Ok. Sou freela, eu trabalho em rede, eu não tenho contrato fixo em nenhum lugar, então toda a minha vida, assim, profissional parou. Meu Deus. Era tudo presencial. Tinham cursos pelas consultorias, tinha curso... Nossa, são várias empresas que me contratam para dar aula, palestras, tudo parou, mas foi incrível. Isso que é louco. Então, assim, eu poderia contar pelo ponto de vista de tudo que parou. Ah, mas você tinha uma reserva, mas né? Tudo que começou, por isso, né? Sim, porque como eu moro sozinha há muito tempo, desde os 16 anos eu saí de casa, e o meu medo sempre foi voltar para casa, né? Teria que ser lá no interior de Pato Branco. Sim, eu também, há 20 anos. Né? É um pulo muito longe. Então eu sempre fui muito precavida e eu sempre gostei de moto. Hoje eu tenho bicicleta, não tenho carro, eu tive moto antes. Então eu sempre pensei assim, nossa, se eu me machucar, como eu não sou uma pessoa que tem um contrato, né, em nenhum lugar, eu preciso ter uma reserva, porque daí eu vou fazer o quê? Eu vou voltar pra casa da mãe? Sempre é isso. Eu vou pra onde? Então sim, eu tinha reservas, mas independente eu não precisei usar nenhuma reserva minha, porque eu tive algumas ideias e vendi outros formatos de aula. Eu sempre trabalhei muito no online. Então eu vendi um projeto para a Nova Escola, que teve patrocínio do Facebook para ensinar professores da rede pública a usar ferramentas digitais na sala de aula. Então é um projeto que eu tinha desenvolvido para outro cliente, fui bater na porta, eu tive essa ideia, fui bater na porta dos meus clientes, ei, vamos ensinar aí a galera a fazer as reuniões online, fazer as coisas, porque eu já usava essas ferramentas há muito tempo. E enquanto os clientes estavam pensando, a Nova Escola, que é uma organização não governamental da Fundação Paulo Leman falou, eu quero, vamos organizar aqui para fazer. Então eu entrava ao vivo durante 8 semanas, então minhas 8 primeiras semanas de pandemia, 9, porque depois emendou um outro projeto, lá eu entrava ao vivo 2 vezes por semana apresentando esse programa, que precisava fazer roteiro. Então eu já pegou uma grande parte da minha vida, estava recebendo para fazer algo incrível, que é colaborar com a educação pública. Então, foi maravilhoso. E aí eu comecei a fazer live todo dia também, né? Eu tenho uma audiência que me segue, tem muita gente de fora. E eu vi que os brasileiros de fora queriam contar o que estava acontecendo para quem estava aqui. Eles queriam avisar o que estava acontecendo lá. Então eu entrava todo dia, foram 50 lives. Meu Deus. Nos primeiros dias de pandemia, falando com todo mundo. Mas eu acho que é um pouco também o meu jeito de trabalho muito com evento ao vivo. Eu sou uma pessoa que eu faço direção artística de evento ao vivo, sou formada em teatro. Então, para mim, o ao vivo é incrível. E significa que é trabalhar sobre muita tensão, né? É muito dinheiro, muita expectativa, tudo tem que ser perfeito. Então, eu adoro tensão, novidade, coisas que saem dos trilhos. É o meu momento de brilhar. E eu brilhei. Assim, essencialmente é isso, porque é um ao vivo, é um teatro improvisado, ninguém sabia nem que tinha que fazer a peça. Traz esses atores ruins pra cá, vamos fazer não sei o que, traz pra lá, vamos ver como resolver. Então é algo que eu gosto. E agora que tudo se acalmou, que eu começo a sentir uma ansiedade no meu corpo, que eu não senti, porque eu seguro a onda do estresse extremo. Eu tô acostumada com momentos de muito estresse. Então agora que a coisa está se acalmando, que eu tô ficando nervosa. Você não sabe lidar com a calmaria. Não sei lidar com calmaria. Gente,
Mas vocês sabem que eu percebi, tá nítido, né, que esse ano, quem já saiu na frente nos anos passados de saber lidar com o online, de alguma forma, conseguiu se manter. Até de tratar as coisas, nem que seja por telefone, por live, por WhatsApp. Eu vejo pela minha família, eu sou a mais nova praticamente, olha que eu tenho quase 40 anos. Os mais velhos não tinham esse costume nem de pedir um delivery, né? Não tinha isso. E eles não souberam como se virar. É como, tipo, nós vamos morrer de fome em casa, desse nível. E a gente já tinha... Pô, eu trabalho em home office há muitos anos já, com internet, a gente tá a par aqui de como fazer as coisas, né? E eu vi que esse ano foi uma virada de quem já tinha essa expertise antes, seja o mínimo, o pessoal que não teve que se virar. O pessoal que estava acostumado a bater ponto todo dia na empresa e não sabia fazer nada em casa ou não tinha esse recurso, foi bem mais difícil, né? É que a gente acha, eu trabalho com inovação há bastante tempo e dou aula até de gestão de crise. E a gente sempre pensa em inovação como uma coisa legal. Inovação, tem que inovar, inovação é legal. Inovação é uma desgraça. Inovação é terrível. Inovação é você tentar se você realmente está tentando, às vezes é uma inovação incremental, mas quando realmente você está tentando modificar algo, e isso não foi feito antes, gera uma ansiedade louca. Você não sabe o resultado real daquilo. Você não sabe. Porque se você já sabe um pouco, não é tão inovador assim, né? Você está só arrumando um pouquinho de uma coisa que você já tinha. E esse momento a gente caiu todo mundo nesse lugar. É muito difícil montar equipes que trabalhem com inovação. O ser humano, ele quer guardar energia para o inverno, né? Toda mudança é difícil, né? É muito. Então, é desespero. E o que mais me deixou desesperada foi ver como os governantes lidaram, né, com a crise. Porque qualquer pessoa que não lidaram, né? Básico de crise, você não precisa nem ser um expert, você já lidou com crise dentro da sua casa, você já sabe um mínimo de como lidar com uma situação. E a gente via tudo sendo feito do avesso mais maluco possível e foi desesperado. Ainda é. O que me tira do sério é isso. Ainda tem gente endossando esses discursos. Isso vai ter sempre, né? No fundo tem uma certa empatia. No começo eu assisti alguns governantes, né, não pior, mas alguns governantes meio perdidos, tipo, a gente quer fazer, mas não consegue. Eu me colocava meio que no lugar, né? Você tá lá e num negócio que ninguém sabe o que é, o que faz e tal. Eu até tenho uma certa empatia de cargos de liderança em momentos de crise muito forte. A Shelley lida com gestão de crise e sabe que é para poucos essa liderança na hora. Mas foi passando o tempo, tem coisas que são básicas, né? Não tem muita oscilação de medo e de certo e errado. Tem coisas que são básicas. E aí a gente foi vendo durante o ano que não só no Brasil, no mundo todo, como foi lidado com isso e a forma com que foi questionado tudo isso, a gente parece um pesadelo, sabe? Questionado ciência, que é questionado métodos, que é questionado a existência da doença. Acho que das perguntas, né, que vocês programaram para hoje, o que começou e não era esperado é essa raiva, né? Essa dor de estômago. Eu sou uma pessoa que acompanho tudo, me sinto nessa obrigação. Eu não sabia que dava para odiar tanto uma coisa, sabe? E uma vigilância, né, para que você possa corrigir tanta gente em relação a fake news. Da minha própria família eu recebia fake news, mas umas fake news horrorosas, tipo, toma água com limão de manhã que não vai ter coronavírus, sabe assim? Que eu ia falar. E eu acho que isso era uma coisa inesperada, que eu precisei lidar muito, assim. Me botei na linha de frente de lidar mesmo, mas era totalmente inesperado a quantidade de explicações que eu dei sobre coisas muito simples esse ano. E tem uma coisa, porque a gente parava para tentar explicar as coisas da maneira mais didática possível. Não sei se com essa família foi assim, Shelley, mas com a minha, quando eu terminava de fazer a explicação bonitinha, unindo todos os pontos, explicando por A mais B o porquê das coisas, aí a pessoa falava assim, não, mas eu acho que a água com limão funciona assim. Aí eu, gente... Aí eu largava de mão. Às vezes isso acontece, alguns medicamentos mais sérios até, né? Mas a fulaninha disse que Beltraninho, vinha muito isso na minha família, não, mas a fulana da farmácia disse que o primo dela tomou e que deu certo. Aí eu tive sorte nessa onda da família, porque tinha uma farmácia dando aqueles remédios para verme como prevenção ao coronavírus,
não sabe nada, previne coronavírus, né, gente? Só pra reforçar, depois tratamento é outra coisa. E aí tem uma médica na nossa família, né, uma prima, e essa prima falou, se vocês gastarem dinheiro com essas porcarias, vocês vão ver. E aí eles confiam nela, o que foi bom, mas é complexo, essa disputa de narrativas também é uma coisa, eu não sei se era exatamente inesperada, mas talvez nessa quantidade, né, chegou um momento que era tanta produção de notícia falsa que eu tinha algumas que eu não conseguia pegar, porque tem pessoas que são mais ingênuas digitalmente, não conseguem perceber pelo texto, pela forma como está escrito, pelo veículo que aquilo é falso e precisam pesquisar mais. Eu geralmente bato o olho meio que sei que é falso, eu tô na internet o tempo todo, mas tinha coisas que eu tive que pesquisar bastante. Você sabe que eu brinquei, a gente teve um episódio inteiro aqui sobre fake news, falando das tias, dos grupos de zap, da família e tal. Eu não posso dizer que não era esperado, porque eu tenho uma bancada forte ali, né, no meu parlamento familiar, né? Era esperado essa negação, né? Essa negação, essa defesa da causa do governo atual, era esperada. Mas aí eu entro na área da frustração, que eu fui me frustrando porque era esperado isso no começo, mas depois eu achei, não, as evidências vão aparecendo e com o tempo vão dar o braço a torcer, né? E não. E não aconteceu. Então isso gerou uma frustração durante o ano pra mim, porque eu fui vendo no começo como, é uma negação, estão defendendo a causa, a ideia, sei lá, de que inventaram na cabeça, né, do fetiche da farda, sei lá. Mas, com o tempo, eu fui vendo durante os meses, não é, a Shirley falou que é ingenuidade, eu também achava no começo. Agora é pela causa. Inclusive, é espalhar a fake news pra prejudicar o outro lado da cabeça deles, né? Existe um outro lado contra nós. E aí tá acontecendo isso. Isso foi uma frustração. Eu fiquei esperando, estou esperando ainda semana a semana, ouvir, não, realmente, então, tá demais, chegou no limite. Mas não tá rolando. Não tem o limite. O limite, ele não existe. Quando chega no limite, eles estendem mais um pouquinho. E assim, uma parada que aconteceu lá com a minha família, né? É que as pessoas entraram nessa questão desse negacionismo e tal. E acabaram colocando outras pessoas em risco que, graças a Deus, não contaminou. Mas eu tive parentes que pegaram essa doença. Tanto que no meio do ano eu comentei, o irmão gêmeo da minha mãe faleceu dessa doença. Mas da outra parte da família, eu tive parentes que pegaram. E pouco tempo depois, quando eles já estavam, não, agora eu tô bem. Eles foram visitar pessoas que eram idosas. Olha isso. E sem respeitar tanto o distanciamento. Andando na rua sem máscara. E eu olhava aquilo, eu fui entrando num looping de desespero, que no começo eu ainda tinha força de vontade de orientar. E eu tava ali, tem um tio meu que não tá falando comigo, que eu briguei com ele, porque ele tava soltando pipa na rua e depois queria entrar lá em casa. Aí eu virei e falei que não. Mas o ápice foi visitar a gente idosa tendo pego essa doença, porque achava que não ia passar, que era bobeira. Gente, tem muita gente, assim, e você vê hoje, né, nós estamos aqui gravando agora em novembro, o número de mortes diminuiu, nós estamos numa época entre safra do vírus, né, segundo os biólogos, o Átila e outros ainda, uma entre safra aqui, então o pessoal tá tranquilo, vamos aproveitar agora, uhul, né? Segunda onda tá... Não, pior que assim, alguns hospitais, nas capitais principalmente, já estão tendo lotação. Eu tava olhando as notícias essa semana, acho que no Rio de Janeiro deu 95% de capacidade de leitos tomados já para Covid. Alguns conhecidos meus que trabalham em hospitais notaram esse aumento de pacientes internados por Covid, a maioria jovens, porque o jovem acha que não vai pegar. E agora tá vindo, Agora, né? Tem o fator eleição, Paty. Então é mentira esses números. É por causa da eleição, é pra prejudicar fulano e tal, não sei o que. Todo dia tem um argumento novo. Agora, nós estamos no meio de uma eleição para prefeito e vereadores, muitos foram para o segundo turno, e vai continuar essa máscara de números, gente mandando correntes que vai tá morrendo todo mundo graças ao prefeito, só não vota nele. É mentira, não tá morrendo ninguém, então vota no prefeito, é assim. Exatamente. Ai, Jesus. Vai ser sempre alguma coisa, ouvintes. Como é que foi para vocês, hein? Todo esse tempo, muita frustração aí, porque não teve papo delas, né, todo dia. Então... Conta pra gente o que não era esperado, hein? O papo delas continuar até o final do ano não era tão esperado, será? Também, não sei. Que isso?
Mas vamos virar o disco aqui? Vamos virar o disco pra gente, daqui pro final do episódio, entrar na minha vibe de esperança? Mas olha, eu tenho esperança. Eu tentei pensar numa frustração, confesso que eu não achei. Talvez não ter feito mais e mais rápido algumas coisas, assim, tanto em relação à informação, quanto a ações concretas de enfrentamento da pandemia. Mas eu fico muito feliz que a gente esteja falando de uma perspectiva pessoal do que a gente viveu e inclua tanto a política. Eu não sei se vocês já tinham esse hábito. Abalou demais a gente, mas eu né? acho isso muito positivo. A gente começa a ficar um pouco mais vigilante. Eu sinto que as pessoas compreenderam um pouco mais o quanto todo mundo está interligado, não está bem lá no seu quadradinho, se tanta gente está mal no outro quadradinho, sabe? Que as coisas são um pouco mais sistêmicas do que parece. Eu acho isso muito positivo. Eu acho que esse é um aprendizado que ficou para todo mundo. Eu sinto nas eleições, por mais que tenha um monte de gente sem máscara, tem um monte de coisas, mas já que você quer virar para uma alegria, eu acredito que existe uma consciência política, mesmo que seja através de absurdos, que ela vem começando a virar pauta da vida de todo mundo. É bom, porque a política é a vida de todo mundo, né? Sim. Ela é diretamente conectada com tudo que a gente precisa e pode conquistar juntos. E eu sinto que isso é bem positivo. Eu não tenho esperança a curto prazo, mas eu tenho um pequeno sonho aí de a gente parar de fazer disso uma briga de torcidas e começar a conversar, né? Porque que eu falei, eles não têm limites, mas uma hora vai ter, não é possível. Uma hora a gente vai poder fazer aqui um episódio dando opinião política e vamos ter comentários argumentando contra e a favor, sem chamar de, sua vaca, entendeu? Comunista. Sei lá, simplesmente conversar sobre política, né? A essência da política, eu sei que é um sonho besta, né? Que talvez não exista, mas eu acho que a gente tá engatinhando, pelo menos nessa briga toda, as pessoas começarem a se informar, que nem eu achei feliz, seja por fake news ou não, elas estão ligando lá na rádio, ligando no Datena, estão começando a se informar. Muita gente que eu conhecia que nunca ouviu um rádio na vida, nunca ouviu um canal de política no YouTube, nunca viu nada, agora falou, vi esse vídeo, né? Quem sabe aí, não sei. Mas vamos pro lado bom. Não, mas uma coisa que aconteceu, só complementando o que vocês falaram, dessa mudança desse grande estádio de futebol que virou a política, é que uma coisa que a gente tinha antes e parou, né, na última eleição federal e agora nas municipais, eu vi que eles tentaram fazer um pouquinho, mas ainda não tá acontecendo, só que dá uma esperança, são as coligações, porque na última eleição ficou tudo tão separado que partidos que não pensavam exatamente iguais, eles não faziam essas coligações. E aí como que você vai achar um meio termo? Se você só senta no seu grupinho ali, que pensa naquele extremo, você não chama alguém que pensa diferente pra poder balancear isso daí. E agora, nessas eleições municipais, eu observei que foram feitas mais coligações do que nas anteriores. Sim, e os nichos extremos sempre vão existir na humanidade. Sempre vai ter nichos extremos, de todos os lados. O que a internet nos fez aí da maior participação é sentir um certo medo de que esses nichos fossem maiores do que a gente imaginava. Sim. Então a gente falava, eu achei que era uma coisa assim, de meia dúzia de pessoas se encontrando no sobrado, falando coisas de extremo, alguma coisa, seja pra que lado. Mas a gente teve a impressão, deu um alto-falante na internet que falou assim, gente, não é essa meia dúzia de pessoas, socorro, né? Mas sabe que eu não vejo isso como problemático. É problemático, mas não por ser extremo. Uma pessoa que apoia o Bolsonaro, por exemplo, ela não vai concordar com alguém que não o apoia. E de forma vai defender e uma vai ser contra. Isso não vai mudar. E para mim a questão não é não ter extremos. A questão é qual é a ética que nós vamos adotar para convivermos juntos de forma pacífica, tendo extremos. Porque desejar que os extremos não existam, para mim, é um pouco de colonizar o pensamento. Claro que é bom, a gente tem que chegar em alguns consensos, mas nós não vamos entrar dentro da cabeça da pessoa. Toda a vida as pessoas pensaram muito diferente umas das outras. Só não tinha os alto-falantes, como você colocou. Claro que a gente já viu que as redes e a forma com que elas estão estruturadas, as redes sociais principalmente, né? Elas impulsionam as pessoas para extremos, porque elas não são inteligência artificial, né? Não dizem, inteligência artificial não é nem tão inteligente, nem tão inteligente, nem tão artificial. Então, para mim, talvez a gente vá entrar em algum momento olha que esperanças para o próximo ano e para os próximos, em uma pesquisa do que é a ética para além da moralidade religiosa. Já existem algumas pessoas há um tempo propondo coisas, né? Como a gente tem uma ética que engloba
pessoas, animais, os locais, todo mundo, e que não precisa de religião, não está embasada numa religião específica, mas é um acordo ético de convivência com todos. Como a gente vai para esse lugar, sabe? Então talvez seja uma coisa da gente pensar. Tudo bem, você pensa totalmente diferente de mim. Beleza, isso vai nos impedir de trabalhar, de conviver, de construir, de ser vizinho. Não deveria. Sabe que eu acho? Como a gente disse, os extremos vão sempre existir, e eles vão existir independente de querer ou não, mas, pra mim, política, gestão de pessoas, não é Coca-Cola que você gosta ou não. Você tem nuances de ingredientes imensos pra você concordar e discordar desse produto. Quando você fecha com um produto como se fosse só, eu gosto de Coca-Cola, você fecha com tudo que engloba essas nuances, né? Você falou do Bolsonaro, mas a gente pode falar de todos os outros governantes que a gente tem, e legislativos, enfim, que a gente elege. Quando você vê um programa de governo ou umas ideias que ele diz, eu tenho muita dificuldade de aceitar que alguém concorde 100%. 100% seria o tal do nicho, né? Você tem discordâncias, e nessas discordâncias você reconhece, não, realmente ali ele tá errado, por um bom senso geral. É isso que eu quero dizer. Essa falta de cor, você tá falando, né? É uma cor só, né? Isso é assim, não tem nuance. São coisas diferentes. Acho que uma coisa é você ser muito extremo em algo, e outra coisa é você não conseguir perceber nada além daquilo. As duas coisas estão acontecendo muito. Eu vivo denunciando o golpe lá do Tear dos Sonhos, que geralmente são mulheres a favor dos direitos humanos, mas que estão praticando uma super corrupção. Elas falam da corrupção na política, mas se beneficia elas financeiramente, elas não percebem. E é muito maluco, sabe? Essa contradição dentro da própria cabeça da pessoa. Por isso eu acredito que uma ética que fosse para além dessas questões, ou que existe, eu acho que existem caminhos que podem unir a gente para algumas coisas, sabe? Eu fico pensando nisso. Fico pensando que tem como, porque quando é no tete a tete ali, se vocês viram, não sei se vocês viram a Djamila Ribeiro no Roda Viva, falando que ela foi conhecer o país, né, por causa do livro dela que vendeu bastante, ela fez muitos lançamentos. Quando a gente vai conhecer e falar cara a cara com a pessoa, é tudo muito diferente das redes sociais. Não, o papo franco direto. O cara da padaria é diferente. Tende a se intensificar agora, porque você falar pelo vídeo é diferente de falar ao vivo também. É mais protegido você falar através de uma tela do que você estar na frente da pessoa. A gente tem uma tendência a achar muito mais ponto em comum do que pela internet. Sim, tem até a brincadeira no Twitter, o pessoal sempre faz, né? Do tipo, gente, eu tô aqui na padaria e ninguém tá falando disso que vocês estão falando, né? Sim. Porque a gente às vezes fecha numa bolha também em redes sociais, que é só aquele assunto, você vai viver a vida lá fora e ninguém tá falando disso, né? Ninguém quer saber disso, né? Mas eu vou começar dizendo o que aconteceu de bom, pra aliviar aqui a nossa, abrindo a quarta lata, o que aconteceu de bom esse ano. Bom, ao mesmo tempo de ruim, a mudança foi boa. Eu tenho uma experiência totalmente nova de estar numa casa pela primeira vez na vida adulta, de ter essa vivência aqui e trabalhos. Eu tenho até medo de dizer isso, porque aí tem um pessoal que fala, tá vendo? O governo foi bom e tal, mas aumentou. Eu realmente, aquelas expectativas de orçamentos de janeiro não se realizaram tanto. Mas eu tive muita dificuldade até o meio do ano com aquele auge de pandemia e também com os problemas pessoais todos que eu já contei. Mas virou, assim, uma chavinha. Julho tava tristérrimo e virou uma chavinha que agora para agosto, setembro começaram a surgir trabalhos, começaram a surgir pessoas, porque parece que as pessoas agora entenderam que vai ser online. Parece que as pessoas falam assim, bom, sinto isso também. Eu sinto que as empresas, as pessoas falam assim, não vai ter jeito, a gente vai ter que ter um podcast. Não vai ter jeito, a gente vai ter que fazer um trabalho aqui. Não vai ter jeito. E começam a procurar quem faz isso. A hashtag Mulheres Podcast ajudou muito, já teve empresas que me acharam por causa dela. Beijo, Domênica. Beijo, Ira. Todos vocês que ajudam no podcast delas. E começaram a aparecer trabalhos e eu falei, peraí, talvez seja meu ano ainda. Talvez seja meu ano. Campanha política começou a aparecer agora das eleições. Muitas indicações. Então, eu não posso mais dizer, tranquilamente, mesmo sem fechar o ano, eu não posso mais dizer que foi um ano ruim nessa área. Foi um ano de muito crescimento que eu não tive nos últimos 10 anos com podcast. Eu fico nessa dicotomia, assim,
assim, foi bom, foi ruim, foi bom, foi bom, eu finalmente, depois de 10 anos nisso, há um mês eu abri uma MEI, abri uma empresa pra fazer isso, que eu não tava fazendo porque, não valia a pena, e agora eu me animei, acho que vale a pena, eu vou atrás, e olha que loucura, eu tô animada em 2020. E como você falou, foi bom, foi ruim, como todo ano a gente vai ter momentos bons e momentos ruins. A diferença é que parece que a parte ruim concentrou toda no começo. Pois é, como a gente aqui tá se propondo, falei pra vocês, se propondo pros ouvintes a fazer um programa histórico pra mostrar pras futuras gerações, quando alguém te perguntar como é que foi 2020, olha, tem um áudio aqui em MP3, ouve, sei lá onde agora, né, daqui a 20 anos, essas meninas estão contando aí como é que foi. Pra você que está ouvindo aí em 2047, tá pensando, nossa, 2020 foi só tragédia e tal, olha, estamos contando aqui pelo menos, olha, deu pra viver. Algumas pessoas conseguiram até viver, até sobreviver a isso, e algumas até conseguiram realizar alguns sonhos, mesmo num ano que vai ficar aí marcado na história de tanta dificuldade. Shelly, você já contou aí que você teve trabalho, se virou, começou a fazer as coisas online e deram certo, foi bom pra você, tá sendo bom pra você. Conta mais o que deu pra realizar esse ano, que foi graças à pandemia, né, se a gente pode dizer assim. Nossa, graças à pandemia. Não sei se foi graças à pandemia exatamente, se essas coisas aconteceriam ou não, de alguma forma sem a pandemia, mas também tive muito trabalho, trabalhei muito como apresentadora, trabalhei muito como podcaster. A gente também faz podcast para empresa, né? Então a gente fez vários projetos, a gente já fazia nos anos anteriores, já fizemos, mas fizemos muita coisa para a empresa, do produto final, seja para o público interno de treinamento, às vezes a empresa usa o podcast agora, ou para o público externo. Então trabalhando com grandes marcas, deixou a gente bem feliz. Eu treinei muita gente, eu treino pessoas para falar em público em frente às câmeras, e tem muitos detalhes no online que são desafiadores e diferentes de você falar presencialmente. Uma reunião online é diferente. Então eu treinei muita gente, assim, muito. Aumentei minha equipe, tudo funcionou bem, assim, de trabalho foi um ano de sucesso. Eu sei que isso é completamente fora da curva do momento, mas é o gênero de trabalho, né, o tipo de trabalho que eu faço foi muito necessário para as pessoas. Eu trabalho com conteúdo, com organização do conteúdo, organização da fala, como engajar uma audiência, e tudo isso é necessário agora. E muito também como fazer as coisas online de um jeito interessante, porque as pessoas estão cansadas do online porque ele é só o videozinho. Então eu dou aula de como fazer uma aula online legal, como usar outras ferramentas, não é só filmar aula que era presencial. Tem um monte de oportunidades de você gerar engajamento com outras ferramentas acessórias. Enfim, é um universo incrível, lindo, maravilhoso. Eu começo a me empolgar só de falar. Mas consegui cuidar de mim também. Teve essa cirurgia que eu tive que fazer de apendicite e hérnia, que foi um negócio muito louco que eu descobri, então precisei ficar mais atenta. Pensar talvez mais contato com a minha família também foi uma conquista que eu nunca fui, né? Eu sou meio voada, eu sou aquela que a mãe fala, e liga quando você chegar, dali 2 semanas que eu lembro de ligar de novo, sabe? Então eu acompanhei mais, assim, até porque uma irmã minha pariu agora no meio da quarentena. Então é uma coisa que a gente fica mais atento, mais cuidadoso um com o outro, eu achei. É uma conquista. Olha, que legal. Vai terminar o ano esperançosa e com planos e metas. Não, né? Já perguntaram, o que você vai fazer? Me perguntaram num podcast. Qual a primeira coisa que você vai fazer quando puder sair? Eu falei, não tem nada que eu não esteja fazendo que eu acho importante. Tá tudo bem. Não tô com ansiedade pra que pare a quarentena. Gente, sabe que eu também, eu sei, eu vou contar só aqui, ouvintes, não conta pra ninguém também. Eu vou contar assim, só entre nós, porque eu sou meio julgada por dizer isso. Mas eu tô adorando não ter que sair. Você é esse tipinho, hein? Não, essa parte eu acho chata, porque eu amo a rua, mas não tem nada específico, assim, quero que acabe para que as pessoas possam ter uma vida plena sem correr tanto risco e que as mortes parem, né? Não, claro, óbvio, tudo isso, globalmente, mas tô falando pessoalmente, eu sempre fui de caseira, sempre fui de casa, sempre saí obrigada, sabe? Tipo, eu tenho que ir, porque fica chato, eu tenho que ir, assim, sempre Nossa, preguiçosa. Tem cliente que marca reunião comigo, a última vez tem um cliente de uma consultoria que eu faço muitos cursos por eles, para vários clientes, e um dia eu cheguei lá para uma reunião e eles falaram, mas a reunião era online. Eu sou o oposto, eu chego na reunião presencial quando a galera queria que fosse online, porque eu tava com saudade de dar uma passeada, ver a galera de lá. Olha que louca. Oh, meu Deus. É o oposto mesmo. Eu adoro eu tô ótimo. Agrupamento de pessoas. Adoro uma muvuca também, não aguento não. Isso é o que eu tô sentindo mais saudade. Não.
A minha turma de fit dance, cafeína. Tu sabe como é que eu sou. Ai, meu Deus. Eu sinto falta de dançar com as meninas lá. Ah, era muito bom. Mas o que deu certo, apesar de tudo? Ah, cara, várias coisas, assim. Porque eu, a nível acadêmico, por exemplo, há muitos anos já, desde que eu tinha terminado o mestrado, eu não conseguia focar em fazer cursos de aperfeiçoamento. E por conta da pandemia, consegui atualizar o meu currículo com um monte de curso, um monte de coisa que eu tinha curiosidade de aprender mais a fundo, né? Eu consegui ter tempo de fazer agora durante a pandemia, graças a Deus. E por causa de alguns desses cursos, principalmente cursos voltados para marketing na área de saúde, eu tô reformulando meu material de atendimento, os materiais que eu disponibilizo para os meus pacientes, que era uma coisa que eu queria fazer, há uns 2 anos, eu sempre deixava para depois. Eu tinha combinado de ir para Bonito, queria ir para Montevidéu, queria conhecer lugares novos, não fui para nenhum dos que eu havia combinado comigo mesmo, mas eu conheci um lugar novo, eu tô no Espírito Santo atualmente, porque no meio da pandemia eu arrumei um amor. Café com ele. Ai, deu super certo, né? Não tava nos planos e metas, deixa claro isso, né? Não é, menina? Virei o ano pensando, 2020 eu vou piranhar. Nada. Olha aí essa surpresa da pandemia pra nós, Não hein? é, menina? Ai, encontrei o amor. Vê se pode. Um ano muito doido. Parabéns, Paty. Tudo de bom pra você. Esse dia tão lindo. Obrigada. E tem uma outra coisa que é novidade. É novidade muito recente, quase que eu não falo. Tô aprendendo a editar. Tadã! Podcast? Aham. Muito bom. Estamos precisando de umas editoras aí. Na verdade, eu tranquei Paty num quartinho com um chicote e falei, 2021 vou precisar de ajuda. Vai ser legal ouvir, surpresa. 2021, teremos episódiozinhos aí, edição by Paty. Sejam legais comigo, hein? Pelo amor de Deus. Fiquem ligadinhos, tem coisa boa por aí. Tem coisa boa vindo. E sabe o que deu certo, apesar de tudo? O papo delas. Sim. Porque eu não faço ideia como a gente passou esse ano cumprindo todas as nossas metas. Aliás, eu faço. Foram os ouvintes que carregaram a gente, como eu disse no recado, nos joelhos, nas costas. Mandaram muitas mensagens que fizeram a gente ter pauta, fizeram a gente ter motivação. Porque vendo agora, desde o começo, lá de março, eu falei, como é que fizemos? Assim, a gente tava com uma cabeça completamente fora da casinha, né? Nossa. Uma vida completamente fora da casinha. E deu certo. Deu super certo. Então é uma vitória para esse ano também. E eu vou começar dizendo como 2020 vai entrar pra minha história. Conta, Café. O ano da virada. Era 2019. Mas, né, menina? Mas teve uma prorrogação aí. 2020 é os pênaltis de 2019. Eu tô batendo pênalti aqui. Eu tô batendo pênalti desde 2019. E no final de dezembro eu vou fazer o gol final, que vai dar esse título aí de o ano da virada, finalmente. Porque eu não aguento mais anos da virada. Você quer virar logo, né? Eu quero virar. Então vai entrar pra minha história realmente como o ano, talvez o ano mais importante da minha vida, de mudanças de vida, de cabeça. Já me sinto outra pessoa, assim, esse ano. É impressionante. Vai entrar sim pra minha história. Como é que vai entrar pra sua história, Sheili? Vou até fazer uma voz assim, parecida com Cafeína, pra falar como é que esse ano entra pra minha história. Acredito que esse ano entra para minha história como o ano da complexidade e da conclusão de algumas coisas. Foi um ano de colheita e um ano de plantio. Foi um ano complexo, onde esses extremos se juntaram dentro de mim. Que tal, hein? Eu achei, eu ia chutar. Se juntaram dentro de mim. Eu ia chutar que você ia falar que era o ano da inovação. É que pra mim é sempre um ano de inovação. Muda porque muito, ela gosta muito rápido, de viver sob pressão. Meu
cabelo muda, meu corpo muda, minha profissão muda muito rápido. A cada 6 meses eu tô geralmente já trabalhando com novas pessoas em novos projetos. Então é tudo muito ágil mesmo. Na minha vida é muito, muito ágil. Eu fico alguns meses fazendo algo, já muda. Então mudança é comum. Mas eu consolidei muitas coisas e acho que talvez a principal delas é o meu livro que está pronto. Olha! Para produzir ele foi uma coisa de consolidar também, porque há 18 anos eu treino pessoas. E eu já acabei criando uma metodologia minha, e é difícil porque eu não tenho... eu até estava muito insegura em relação a isso, a colocar isso no papel, porque ela funciona, já treino há bastante tempo, né? É meu principal trabalho, mas eu não tenho referências, tipo, não é baseada em ninguém, é baseada em um monte de coisa e em muito teste prático com muita gente. Então foi um pouco complexo de compilar isso como uma metodologia escrita e tanto. Então veja só, é muito consolidação, né? Mais do que inovação ou mudança ou transformação, acho que consolidou muita coisa. Execução total, que ótimo. Paty, eu tô tentando pensar aqui pra chutar a sua, mas tá difícil. Tem muitos ingredientes aí. Como 2020 entrará pra sua história? Olha, sinceramente, eu acho que foi um ano de muita força. Não que eu seja fraca, mas foi necessário desenvolver uma força além da que eu tinha, emocional, principalmente porque eu tava quase 10 anos sem ter crise hipocondríaca e ela voltou montada no cavalo do apocalipse. Eu tive que voltar a me conhecer novamente, aprender a lidar com ela de novo, como uma mulher mais velha, mais madura, totalmente diferente de como eu abordei há 10 anos atrás. Mas também foi um ano de autoconhecimento, porque por conta de toda essa questão, por conta do retorno das crises hipocondríacas, de eu ter que controlar ela, de eu ter que lidar com todos os tipos de pessoas diferentes que eu fui obrigada a lidar, esse ano eu consegui me valorizar mais enquanto profissional e enquanto indivíduo mesmo, e trazer isso pra minha realidade. Saber o que é importante pra mim e dar a devida importância pra isso na hora de tomar as minhas decisões. Em resumo, foi isso. E com essa a gente vai dormir, com essa gelada. Agora, se a editora Paty editasse já isso, já ia ter palmas no final. Gente, 2020 vai entrar pra minha história como o ano que eu vi mais pernilongos na minha vida. O ano que eu vi ratos, meu Deus, frente a frente. Eu, um rodo e um rato. Daria o nome de um livro, hein, Shelly? Gente, eu rodo é maravilhoso para uma crônica. Olha o rodo e o rato. Vamos fazer um episódio chamado Eu, o Rodo e o Rato. Vou escrever isso aí, Shelly. Boa. Foi o ano que eu vi muitas baratas, então na parte de insetos aí foi um ano marcante. Foi um ano em que eu terei 2 mudanças de endereço em um ano. 3. Comecei no 1, mudei e me mudarei em dezembro de novo. Ouvintes, vai acompanhar essa saga de novo. Porque a casa que eu estou foi vendida, então eu tô no meio dessa mudança aí. Então vai ser um recorde da minha vida, 3 endereços em um ano. Nesse momento eu vejo outro pernilongo. E... foi o ano em que eu passei a investir em mim. Eu nunca tinha investido em mim. A síndrome do impostor aqui sempre gritou, né? E, não vai dar certo, não vou conseguir, não vai dar certo, melhor ainda não, vou esperar. E resolvi, com chutes na bunda, investir em mim, abri um CNPJ e agora estou dedicada. E fiz minha primeira entrevista online, Shelly. Precisava do seu coaching aí. Fiz minha primeira entrevista online para um trabalho. Tava tensíssima, eu sou super tensa com presencial e imagem. Eu fico muito nervosa. Eu travo, parece que o meu maxilar trava e eu não consigo abrir a boca. Assim. É mesmo, gente? Não dá pra acreditar nisso. Falando com você que é difícil. Pois é, todo mundo que me ouve em áudio não acredita. Mas era uma entrevista de trabalho. Entrevista de trabalho. Outro Você não sabe pra onde olhar, você olha na cara da pessoa, você olha pro microfone, o que você faz? Se você for fazer de novo, me chama. Eu atendi 2 pessoas esse ano pra entrevista. Elas queriam passar em entrevista. Eu posso beber água? Treina. E é inseguro, a gente fica inseguro. Tipo, o que do meu currículo é importante, né? Como eu devo falar quem eu sou? Como devo responder as perguntas? É só treinar, gente. Dá pra fazer. Onde eu enfio a mão? Eu posso beber água? E se passar um pernilongo? Mata, né, gente? O pessoal acha que tem que ser um robô na entrevista de emprego. Perfeição, é muito difícil. Eu atropelo, cara. Não, entendi. Ai, olha, depois de véia, e olha que eu fiz entrevista de emprego pra cacete nessa vida, né? Depois de véia, eu senti essa adrenalina
de fazer isso. Foi interessantíssimo. E esse ano vai entrar pra minha história como um ano que eu tentei mudar a minha vida e, como dizia o poema de Fernando Pessoa, deixar de ser o que eu era pra ser o que eu sou. Uau! Gente, quanta profundidade. Coincidiu de eu ter lido esses dias, viu? Não tenho nada assim. Eu fiquei tentando pensar em uma frase de efeito, entendeu? Porque a competição tá Anotei mentalmente aqui só pra dizer. E pra terminar esse episódio histórico, que eu sei que você tá ouvindo aí em 2047, tudo bem? Seu professor obrigou, é isso? Teu vô obrigou você a ouvir. Um abraço pra você. Espero que você ainda ache a gente aí nesse, sei lá, se vai ser ter internet, eu não sei como é que vai ser o futuro, eu não faço ideia. É engraçado que uma ficção científica antigamente adivinhava o que ia ser agora e a gente não consegue mais adivinhar, não tem mais ficção científica, né? A gente não consegue mais adivinhar o que vai ser. Se depender de Elon Musk, vai ser o chipzinho aqui, ó, na cabeça. Black Mirror, essas coisas, mas tudo que eles falam já tá em projeto, meio que já tá, mas enfim, eu quero deixar um recado pra Cafeína de 2030, daqui a 10 anos. Deu certo. Eu quero deixar esse recado. Sim. Deu certo. Tá vendo? Foi difícil pra cacete, mas deu certo. Ficou bem, ficou tudo bem. Passou. Tô vivendo um momento muito especial e eu sei disso. É legal quando você tem consciência histórica, né? Tanto pessoal quanto na sociedade, assim. Eu tô exausta de ter consciência histórica. Sim! Mas eu sinto que eu vou lembrar desse ano na minha vida pessoal também, pro resto da minha vida, que vai ser demorada aí. O resto da minha vida eu vou lembrar disso. Então, um recadinho aí, valeu a pena, deu certo. Esse é meu recado aí. Sheili, deixa seu recado aí pra Sheili de 2030. O que você quer falar pra ela? Faz todas as coisas que você tá pensando em fazer de forma destemida. Ui! Caraca. Seja você descaradamente. Que deu certo pra você ser, né? Agora você, Patsy, a Patsy daqui a 10 anos vai estar tomando sorvete? Como é que é? O homem de família? Como é que vai estar a Patsy daqui a 10 anos? Vai dando cursos de como tomar água com limão pra curar doenças? Nossa, como é que vai ser? Pra curar Covid. Como é que vai ser esse curso? Não é, menino? Eu já imagino a Patsy daqui a 10 anos, ela vai ter a minha idade hoje, né? Mas eu já imagino ela cheia de hortinha, fazendo podcast de planta, falando, tem que tomar isso, põe isso no arroz, faz bem. Ai, adoro. Eu sou da fitoterapia, né, menina? Então, adoro a plantinha. Não, mas assim, pra Patsy daqui a 10 anos, eu acho que eu só diria pra continuar fazendo as coisas que quer, mas mantendo o hábito de racionalizar as coisas. Nunca ir só na emoção, porque quando a gente vai na emoção, a gente pode correr o risco de se estrepar, mas também não ser fria demais, saber equilibrar os sentimentos na hora de escolher as coisas. Mas continuar indo, não parar. Caraca, eu entendi tudo errado. Achei que era pra minha eu de 10 anos pra frente dando um recado pra mim hoje. Então agora dá um recado pra ela que tá te ouvindo, pra você mesma que tá te ouvindo daqui a 10 anos, esse áudio guardadinho naquele pendrive, né? A tia. Nossa, a tia do pendrive. Você deve estar rindo muito de mim, eu aqui com meus microproblemas que vão passar rápido, gastando muita energia mental pra tomar decisões que sempre foram coisas, às vezes, difíceis de eu tomar, dependendo da área da minha vida. Pode rir mesmo, porque é engraçado estar encarnada nesse mundo tão maluco. Um abração pra você aí, hein? Chegamos, hein? Ô, Cafeína, ouve aqui. Eu espero que você tenha conseguido comprar uma casa, pelo menos, hein? Tu vai ficar quantos anos aí, né? Mudando de endereço, né? Eu espero que tenha churrasqueira também. Quero fazer um churrasquinho. Espero que você esteja trabalhando com grana, muito milionária, vivendo vida de madame graças ao podcast. Não é, menino? Sonho de princesa. E vai dormir mais cedo, Cafeína. Não vale a pena ficar até de madrugada aí, né? Eu fico muito até tarde. Tem que dormir cedo, menina, pra acordar cedo, ver o dia amanhecer. Aí tu já vira e fala, não, Patrícia, ver o dia amanhecer já é demais. Você Nossa, eu tô exausta. Contenha. Eu tô exausta só de ouvir acordar cedo. Ouvintes incríveis do Papo Delas, essa última questão eu faço questão de repetir palavras, né? Essa última pergunta eu faço questão que vocês coloquem num bilhetinho lá no contato@Papo Delas. Deixa um recado pra vocês. Você lá, daqui a 10 anos, o que você quer falar pra essa pessoa? Que vai ser outra, com certeza, né? O que você quer falar pra ela? Como é que foi o seu 2020? Talvez você nem lembre mais, né? A perspectiva da gente muda muito de um tempo
tempo, quando a gente sai da tormenta, a gente começa a ter ideias diferentes, né, do que aconteceu. Enquanto a gente tá aqui, na vibração do momento, deixa esse recado. Como é que você tá se sentindo, tá bom? E a gente vai ficando por aqui, meus ouvintes. Sim, o episódio especial nosso 2020 está acabando com a Sheili, a nossa convidada que finalmente, depois de muitos meses querendo ela aqui comigo, eu consegui marcar e agendar. Sheili, por favor, esse espaço é seu. A gente agradece demais a sua participação, sua disponibilidade de agendas, de horários. Eu já quero ouvir aquele coach de entrevista online. Seria uma pauta muito legal pra gente fazer aqui, né, Paty? Sim, olha... orientações para entrevista online, porque daqui pra frente é isso, gente. As empresas estão começando a se tocar, vai tudo para online. Independente de pandemia ou não, as coisas estão acontecendo cada vez mais rápido. É um assunto muito legal. Vou querer a Sheili pra gente conversar sobre isso. Fica à vontade, Sheili. Faça os seus agradecimentos, fale do seu podcast, do seu trabalho, das suas redes sociais, como nossos ouvintes vão atrás de você. Muito obrigada. Vamos fazer assim? Eu mexo a boca e você fala com essa voz tão linda. Não dá. Ai, eu mexo olha a boca, só. você fala pra mim. Você imagina? Ai, olha só, aqui, duelo de vozes no gel. Não, se fosse ao vivo, dava, né? Eu ia mexendo a boca assim e você ia fazendo a voz. Você sabe que eu brinquei que isso poderia ser uma profissão, né? Dublador de podcast. Ai, que divertido. Poderia. E na vida real também, né? Agora que tudo é por vídeo, a pessoa podia contratar um dublador e ela vai ali mexendo a boca na frente do vídeo e o dublador tá do lado. Isso, você me dubla. Dublador de gente. Dublador... Alguém tem um dublador o tempo todo. Olha, outro ponto legal de fazer. Quando fui contratada para dublar uma pessoa, eu passava o dia ao lado dela. Toda vez que ela entrava para falar com o chefe, imagina que legal. Uma pessoa que não sabe falar inglês muito bem, e daí ela passa numa entrevista onde ela tem que falar inglês, e nas reuniões ela olhava para o porteiro e dizia, bom dia, porteiro. Olha que maravilhoso. Mas eu brinquei com essa situação e veio gente falar que já tem podcast gringo procurando o dublador para colocar no YouTube com dublagem. Você acredita? Meu Deus. Interessante isso. Eu achei esquisito, porque existe legenda, mas aí tem acessibilidade, ok. Então, pra mim era uma ideia de brincadeira. Mas... eu acho tudo legal, acho que tudo vale. Um dia viu, alguém chamou de som, não sei nem se não foi vocês, falando que podcast filmado não é podcast. Eu acho isso uma bobagem, gente. Tudo o que você quiser vai ser podcast. Se você tá filmando, não tá filmando, tudo dá, tudo pode. Pode levar mais tempo, custar mais, envolver mais recursos, mais gente, mais edição, mas dá pra fazer tudo. A gente nem começou... 2020 tá mostrando aí com as lives, com os podcasts no YouTube que consolidou também, né? Milhões de acessos. A gente nem começou a mexer com áudio, a gente vai criar tanta coisa ainda, vai ser tão maravilhoso. Bom, eu tô lá no Sheili, SHEYLLI. Lá você me encontra no Instagram, na página do Face, no LinkedIn, onde você quiser. E o podcast é baseado em fatos reais, onde nós contamos histórias de mulheres. Então você pode ouvir sua história lá também, de forma anônima, contada por nós ou por alguma das nossas convidadas. É bfsurreais@gmail.com para mandar sua história e o @ é bfsurreais, de baseado em fatos surreais. Que é um podcast delícia, gente. Se vocês não conhecem, eu acho que já conhecem, tenho certeza, porque vocês são famosinhas. Mas quem não conhece, vai lá. Publico muita dica de como em público, em frente às câmeras, entrevista, fazer live. Tem muito material lá também no meu perfil. Pra quem quiser, assim, tipo, nossa, preciso de umas diquinhas. Tem muita coisa, muita coisa. Eu produzo muita coisa, compartilho coisas que eu acho legais. Então, quem tem interesse, assim, em aprimorar a comunicação, é algo que eu sempre falo. E eu também coordeno um grupo de apoio a vítimas de violência sexual chamado As Incríveis Mulheres que Vão Morrer 2 vezes, no Face. Então, se você tiver qualquer questão com isso, infelizmente, ou alguém da sua família e não sabe muito como agir ou tá precisando de um apoio, pode entrar em contato comigo também. Ai, que chique, né, Paty? Um espetáculo essa mulher, né? Nossa, não, tenho nem vocabulário pra terminar agora. Ai, ouvintes, esse foi o Papo Delas 41. Sim, o nosso 2020 pra entrar nos anais da história. Delícia! E nos seus anais, ouvintes, conte pra gente como estão. Beijo, Paty, obrigada. Beijo, meu amor, beijo, Sheili, beijo, ouvintes. Beijo, Sheili, beijo, ouvintes. Esse foi o Papo Delas 41. Até o próximo. Tchau, tchau. Mulher. Aqui. E foi, não tem gente. Jeito, fica com 5 horas o podcast, né? Muito Muita mulher obrigada, falando, gente. Sheili.
Ai, Jesus. Deixa eu dar stop aqui, pera. Crônica 2020, o ano que não aconteceu. Publicada no site do SIMP do Rio Grande do Sul, no dia 31 de julho, por Silvia Generali da Costa, psicóloga e assessora em saúde. Tenho ouvido comentários como este ano não está valendo, ou 2020 está perdido, a vida só começa em 2021, ou ainda, continuo com a mesma idade porque o aniversário de 2020 não contou. A partir dessas falas, proponho pensarmos os critérios que determinam para cada um de nós a validade de um período de tempo, como o ano de 2020, por exemplo. Se o critério for de produtividade e rentabilidade, exceto para 42 bilionários do Brasil ou outros tantos no mundo que aumentaram as suas fortunas, para os demais pobres mortais da classe trabalhadora, 2020 se perdeu mesmo. Se a ideia predominante é de viver, viajar, se divertir em festejos coletivos, 2020 já era. Os que fizeram agiram de forma irresponsável, consigo e com os outros, e eu gostaria que fossem considerados como exceções, embora eu mesma duvide um pouco disso pela queda da taxa do isolamento social em Porto Alegre. Aproveitar o ano é ir às compras e passear em shoppings? Consumir às vezes sem necessidade? Se o critério de existência de um ano for esse, 2020 está definitivamente mal cotado. A possibilidade de estar fisicamente próximo aos demais, como critério de passagem do tempo, também torna 2020 um fracasso. A regra do 1,5 m ou 2 metros de afastamento e uso de máscaras nos impede daquele contato corpo a corpo o qual o brasileiro tanto aprecia. Proponho aqui um critério que desagradará a muitos, porque afirma que todos os que fizeram aniversário em 2020 estão irremediavelmente mais velhos e que todos nós, sem exceção, não ficamos parados no tempo. Que critério seria esse? O amadurecimento. Proponho esse critério porque o amadurecimento acontece na medida em que o tempo passa, com ou sem isolamento, e pode até intensificar-se com as dificuldades, como a pandemia que enfrentamos. Amadurecer é suportar o tédio, encarar a solidão, buscar realizações em pequenos acontecimentos do dia a dia, encontrar a solidariedade, a empatia, a união e a amizade das forças ao nosso alcance, sobretudo as virtuais. Se você fez aniversário em 2020, você tem sim um ano a mais de compreensão sobre o que é a vida, seu sentido, seu valor, suas agruras e suas alegrias. E parte dessa compreensão foi construída sobre as reflexões e as noites mal dormidas que o isolamento trouxe. Se você perdeu alguém que ama para o Covid, então sabe melhor do que ninguém o que significa a passagem dos dias em tempos de pandemia. É o elaborar das perdas, o aprender a despedir-se, o valorizar a vida e a presença, a partida de pessoas queridas e a chegada de bebês ao planeta provam que a existência existe. Quer afastemos o calendário de nossas vidas, quer encaremos sua incômoda presença. E é aqui que nós agradecemos os padrinhos, sim, apoiadores do mês de outubro de 2020, que nos ajudaram a manter o Papo Delas no ar e a continuar a sonhar com as riquezas. Eu tô até cansada de falar isso, gente. E a vida de Madame pelo mundo. Os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome e ajudaram a gente com qualquer quantia no mês de outubro de 2020 foram Edinaldo da Mata, Olavo de Souza, Marcos Colucci, Rafael de Souza. A família Souza está em peso no Papo Delas porque tem Alessandra Souza, Rodrigo Oliveira, Marco Antônio Júnior, agora é a banda, Guilherme Balduino, a Cristina Raposo, Pamela Araújo, Beijo Pan, baixista da banda, Sidney Júnior. Será que ele vai ficar bravo que ele gosta de bateria? Eu sempre invento os instrumentos. Ô, família Júnior, diz quais instrumentos vocês querem. Não é, menina, pra facilitar a organização da banda? Sim. Temos também aqui a Priscila Matos, A linda da Pri, Fabrício Guzon, nosso maior batedor de cartão do Papo Delas, nosso cervejeiro, né? O querido Diego Arvim, espero que esteja tudo bem aí. Samuel Sobrinho, sim, o moço da Twitch.
Elisnei Menezes. Beijo, Eli! Tem um podcast Meus 10 Minutos, eu achei tão bonito esse nome. E a diva, a nossa Madonna do Papo Delas, Sandra Enumo! Sim, esses foram os padrinhos que ajudaram a gente em outubro de 2020, mas não é só isso! Nós temos também os apoiadores daquele aplicativo verdinho, o PicPay! O PicPay do Papo Delas, que é @Papo Delas. Em outubro de 2020, quem ajudou a gente lá no PicPay, nossos PicPeiros, foram Julian Catino, A Mayra Santos, o Didi, Dionelson Silva, nosso querido Paietro Mamúcio, Mamúcio, Maque Mamúcio. Eu sempre falo Maque Mamúcio quando eu leio, viu, Paietro? Acho que eu nunca te contei isso. A Giovana Ramalho, Ricardo Alves. Beijo, Rick. Obrigada sempre pelo apoio. Ele sempre manda recadinhos desejando coisa boa pra gente no PicPay. Beijo, Rick. E a nossa Madonna, vou repetir, do Papo Delas, Sandra Enumo. Beijo, Sandra. Força, coragem. Tá acabando o ano. Ai, Jesus. E que ano, gente? Temos também Marcos Vinícius. Ai, Marcos, obrigada. Vitor Hugo Lima. Ele apareceu aqui, Paty. Vitor Hugo apareceu aqui. Saiu do Instagram e apareceu no PicPay. Olha que maravilha. Beijo, Vitor. Obrigada. Temos também o Elsin Off, nosso fisioterapeuta manco. Sim, o nosso fisio manco, especialista em Play Center de São Vicente. Santos, quase Santos. Parece que tem uma história nova aí. Ficaremos saber esse mês, Elcio. Aguardem. Obrigada. Aguarde. Olha, Elcio, obrigada. Você mandou todos os feedbacks possíveis pra gente e agora nosso apoiador no PicPay. Obrigada. Maravilhoso. E, claro, terminando o PicPay, João Paulo Poeira! Beijo, João! Fica aqui o nosso agradecimento a todos que apoiaram com qualquer quantia. Matei o pernilongo. Qualquer quantia. E aos que preferiram não terem os seus nomes divulgados. Todinhos vocês estão sendo muito, muito importantes pra gente. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. Nós contamos com vocês e quem sabe alguns outros para o próximo mês. #Gratiluz. Paty, você viu que o Frank Aguiar mudou o nome dele pra Luiz Aguiar? Luiz Aguiar. Gratiluz Aguiar! O cãozinho dos teclados. Vou mudar. #Gratiluz Aguiar. O cãozinho dos teclados. Au! Oh, Jesus Cristo. Você ouviu Papo Delas Podcast.